Pessoal, na minha tela eu tenho um relatório razão que tem dados de 2 meses de uma determinada empresa. Eu vou fazer uma sequência de passos aqui que vão ser desde a gente classificar essa tabela, colocar filtro, até a gente chegar no final a um gráfico que a gente exiba os custos fixos e variáveis, tá? Então o primeiro passo que a gente vai dar agora é colocar um filtro para ver de quais são as datas desse relatório. Então, para colocar o filtro, a gente tem duas formas de fazer. A primeira delas é a gente selecionar a tabela aqui em cima, todas as colunas, e clicar aqui em filtro. E a gente tem uma segunda forma de fazer. Eu vou tirar o filtro, que é usando um atalho. Eu posso selecionar todas as colunas e usar apenas 3 teclas, que é Ctrl, Shift, L. Quando eu faço isso, eu insiro o filtro. Pessoal, agora que eu já tenho o filtro inserido nessa tabela, eu quero navegar entre ele e fazer seleções. Então, a maneira mais comum seria clicar aqui nessa setinha do filtro com o mouse e selecionar o que eu quero. Mas tem outra forma, que é a forma mais fácil, que para mim é um atalho, que a gente pode navegar com a seta do teclado, escolher qual filtro eu quero e apertar as duas teclas Alt para baixo. Quando eu faço isso, ele abre a seleção e eu posso correr com o mouse para cima e para baixo, e usando a tecla do espaço, eu posso marcar e desmarcar o que eu quero. Aí ficou muito fácil. Vamos fazer mais um exemplo, né? Eu quero saber quais são as competências que estão dentro dessa coluna de data, que é a minha coluna D. Para isso, eu vou inserir aqui entre a coluna D e E uma nova coluna em branco, e eu tenho duas formas de fazer isso, que é ou clicando com o botão direito e selecionando a opção inserir, ou utilizando um atalho, que seria Ctrl, Shift e mais. Assim eu posso abrir mais uma coluna. Agora que eu já abri uma coluna, eu vou escrever aqui competência, e eu tenho também duas formas de fazer. Eu só vou inserir mais uma coluninha ao lado aqui. Para saber qual a competência, vejam que aqui eu tenho meses, dias dos 2 meses, né? Então, eu tenho aqui a primeira fórmula, que é a fórmula texto, e com essa fórmula texto, ela é muito fácil. Eu vou selecionar a célula de data, apertar ponto e vírgula, e aqui onde ele pede o formato do texto, eu vou colocar entre aspas MM, que é mês e mês, barra AA, que é ano, ano. Formato de data. Caso eu queira colocar mais um Azinho lá, eu tenho aqui 2020. Seleciono aqui no cantinho, ó, dou 2 cliques e coloquei até lá embaixo. A outra forma de fazer é inserindo aqui uma fórmula com outras fórmulas dentro. Fica um pouquinho mais difícil, que é a fórmula de data. Essa fórmula de data permite que eu crie datas ou selecione datas de outros textos. Então, aqui ela me pede as 3 componentes, ano, mês e dia. Aqui no ano, eu vou colocar a fórmula ano e vou selecionar essa data, para que eu pegue o ano da minha data. Aperto ponto e vírgula. Agora eu quero saber o mês. Eu vou usar a fórmula mês. Seleciono de novo aquela data lá. E aqui na fórmula, no argumento de dia, eu vou colocar o número 1. Por quê? Eu só quero saber o mês e o ano. O dia não me interessa. Quando eu fecho a fórmula, eu tenho, de novo, essa coluna preenchida. Só que dessa vez, eu só tenho 2 datas. 1º de julho e 1º de agosto. Então, dessa forma, eu consigo ter a competência igual dos 2 lados. Beleza? Agora que eu tenho a minha tabela já com as colunas de competência, eu só vou deixar uma delas, vou excluir a outra aqui, e eu vou inserir uma tabela dinâmica para que a gente possa fazer uma análise. Então, para inserir a tabela dinâmica, a gente seleciona todas as colunas, clicando aqui em cima da letra da coluna, né, do rótulo da coluna, e vem aqui no menu Inserir, clico em Tabela Dinâmica. Eu posso clicar em OK direto, nesse caso, e ele vai me abrir a tela da tabela dinâmica. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma tabela onde eu tenho o nome da conta e tenho o valor de débito, por exemplo. Então, o nome da conta está aqui, é só arrastar o campo, e eu vou pegar aqui o campo de débito e vou trazer aqui para o menu de valores. Então, ele ficou com soma de débito. Eu tenho, então, todos os valores a débito. Caso eu traga o valor a crédito,
eu também tenho ao lado os valores a crédito. Para inserir um novo campo na tabela dinâmica, o que é necessário fazer? A gente vai selecionar aqui a aba onde a gente tem a tabela dinâmica, clica, né, dentro da tabela dinâmica e vem nesse menu aqui em cima, análise de tabela dinâmica. Seleciono alterar fonte de dados e aí eu consigo ver de onde a tabela dinâmica está pegando as informações. E ela pega da célula A1 à célula H65.000 e alguma coisa. Eu vou apagar isso aqui e vou selecionar novamente da coluna A até a coluna I. Agora, essa tabela inseriu aqui embaixo o campo de líquido para mim. Agora que eu já tenho o campo de líquido, eu vou simplesmente arrastar ele aqui para o meu menu de valores e eu vou tirar o débito e o crédito. Dessa forma, eu fiquei com todos os campos aqui, ó, só com o valor líquido da despesa, que foi aquela minha coluna que eu fiz lá na outra aba, beleza? Para que a gente consiga agora classificar, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esses dados, colar ao lado, para que eles não sejam mais uma tabela dinâmica. Vejam que quando eu clico aqui, não aparece o menu que aparece quando eu clico na tabela, que é ao lado. E eu vou inserir uma coluna nova. Por quê? Agora eu só vou renomear como classificação, para a gente poder fazer uma validação de dados. A validação de dados ela é feita da seguinte forma. Eu vou criar aqui na minha célula J uma classificação que vai ser receitas, gastos fixos e gastos variáveis. Isso é o que eu quero que o Excel permita que eu possa inserir aqui nessas células. Então, como é que funciona a validação de dados? Eu vou selecionar o intervalo onde eu quero a validação, venho aqui em dados e seleciono essa opçãozinha, ó, de validação de dados. Quando ela abrir essa janelinha, eu vou escolher lista. E no campo aqui, fonte, eu só vou selecionar esses 3 valores e vou dar Enter. Pronto. Agora, quando eu clicar nesses campos, o Excel vai me dar aqui, ó, apenas aquelas 3 opções. Isso é muito legal porque agora eu posso restringir o que o usuário da planilha vai inserir nesse campo. Porque se eu quiser inserir qualquer outra coisa, ele vai dizer que esse valor não corresponde às informações da validação de dados. Agora, basta a gente classificar toda a tabela para a gente conseguir fazer o próximo passo, que é fazer a soma daqueles valores ali ao lado. Então eu vou clicar Alt para baixo e vou selecionar. Isso é um gasto fixo, isso é um gasto fixo, e assim a gente vai. Agora que eu já tenho toda a tabela classificada, eu quero fazer aqui na coluna K uma fórmula que chama soma C, porque eu quero trazer para a coluna K os valores que cada grupo desses tem dentro da minha tabela que eu classifiquei. Então, para fazer o soma C, a gente coloca lá soma C e tem que preencher 3 argumentos, que são os 3 argumentos da fórmula. Intervalo, que é a coluna E, porque esse é o intervalo que os meus critérios deverão respeitar. Então, segundo argumento da fórmula é critérios, e meu critério aqui no caso é receita. E o terceiro argumento da fórmula é a coluna de soma, que eu vou selecionar a coluna F. Quando eu faço isso, eu tenho o valor das receitas nesta tabela. Copio e colo, e a gente tem aqui ao lado todo o valor somado com o soma C. Agora imagine que você já tem essa tabela pronta, você tinha aqui uma base de dados, colocou competência, colocou o valor líquido, inseriu na tabela dinâmica, a gente classificou tudo, sei o que é gasto fixo, o que é gasto variável, só falta fazer um gráfico e você não tem tempo para ficar elaborando um gráfico manualmente. Tem uma super dica para você fazer esse gráfico usando apenas um dedo e um botão. É só selecionar gastos fixos e variáveis, tanto o título quanto o valor, e apertar F11. Tá lá. E o Excel faz sozinho para você um gráfico de barra com os dados que você selecionou. É muito fácil, é a maneira mais simples de fazer um gráfico e você economizar tempo. O que você só vai ter que fazer depois disso é editar os valores aqui do gráfico, né? Gastos fixos e variáveis.